Você já sentiu aquela sensação de segurança que só o dinheiro caindo na conta todo mês consegue proporcionar? Se você é um investidor focado em renda passiva, sabe que a psicologia por trás dos dividendos mensais é um combustível potente para manter a disciplina no longo prazo. Fala, caçador de dividendos. Hoje, o nosso radar está apontado para uma das empresas mais exclusivas da nossa bolsa de valores. Se você busca renda mensal e gosta de estar posicionado em ativos que atendem à elite do consumo, a JHSF3 precisa estar no seu monitor. O anúncio recente de 550 milhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio não foi apenas um número no balanço, foi um recado claro ao mercado sobre a capacidade de geração de caixa da companhia. Mas, antes de sairmos comprando, precisamos entender o que sustenta esse pagamento. O ecossistema da JHSF é muito mais complexo do que parece. Não estamos falando de uma simples construtora ou de uma administradora de shoppings comum. A JHSF opera no topo da pirâmide social, onde o consumo é resiliente e as margens são protegidas por uma barreira de entrada altíssima, chamada exclusividade. Pense nos ativos que compõem esse império. O Shopping Cidade Jardim e o Catarina Fashion Outlet não são apenas centros de compras, são destinos de luxo. O Catarina, por exemplo, passou por expansões sucessivas e continua apresentando indicadores de vendas por metro quadrado que deixam a concorrência para trás. No setor de hospitalidade, o nome Fasano carrega um valor de marca imensurável. A expansão global da marca Fasano para cidades como Nova York, Miami e Londres coloca a JHSF em uma vitrine internacional, diversificando a receita em moeda forte e elevando o padrão de serviço que é replicado em seus empreendimentos imobiliários de altíssimo padrão. No entanto, o verdadeiro trunfo que muitos investidores ainda não precificaram corretamente é o Aeroporto Executivo Internacional São Paulo Catarina. Este é um ativo estratégico único no Brasil. Diferente de um aeroporto comercial comum, o Catarina gera receita recorrente de diversas formas. Imagine as taxas de pouso e decolagem de jatos executivos, que custam dezenas de milhões de dólares. Somado a isso, temos o aluguel de hangares, onde o proprietário do avião paga mensalidades altíssimas apenas para estacionar sua aeronave em um local seguro e com infraestrutura de ponta. Existe ainda a venda de combustível e os serviços de manutenção e concierge. É um fluxo de caixa constante, previsível e que cresce à medida que o tempo de deslocamento em grandes metrópoles se torna o ativo mais caro para os ultra-ricos. Ao analisarmos os números do primeiro trimestre de 2026, percebemos que a execução estratégica está dando resultados sólidos. O lucro líquido apresentou um crescimento de 9,3%, o que é notável considerando o cenário de juros que enfrentamos. Mais impressionante ainda foi o salto no EBITDA, que subiu 26,7%. Isso mostra uma eficiência operacional crescente, onde a empresa consegue extrair mais valor de cada real investido. Mas como todo caçador de dividendos prudente, precisamos olhar para a dívida. A relação dívida líquida sobre EBITDA é o termômetro que você deve monitorar trimestralmente. A JHSF tem um perfil de endividamento que reflete seus investimentos pesados em expansão. O investidor inteligente não foge da dívida, ele entende a qualidade dela. No caso da JHSF, os juros altos podem encarecer o serviço dessa dívida, mas a geração de caixa operacional
tem sido robusta o suficiente para cobrir os pagamentos e ainda sobrar para os dividendos que tanto gostamos. O consumo de caixa é um ponto de atenção, pois a empresa está constantemente lançando novos projetos de luxo que demandam capital intensivo na fase inicial. O que você precisa vigiar nos próximos balanços é se o retorno sobre esse capital investido continua superando o custo da dívida. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Quando projetamos o Yield on Cost para os próximos 5 anos, a mágica dos juros compostos e do crescimento dos proventos começa a aparecer. Se a empresa mantiver o ritmo de distribuição atual e continuar expandindo sua base de ativos geradores de renda, como o aeroporto e os novos hotéis, o investidor que compra hoje a preços descontados pode atingir um rendimento sobre o custo de aquisição muito superior ao CDI no futuro. Atualmente, com a Selic elevada, o mercado tende a punir o setor imobiliário. Mas é aqui que mora a oportunidade técnica. Existe uma diferença abismal entre o varejo comum e o setor de luxo. No segmento de alta renda, o cliente mantém seu poder de consumo intacto. Enquanto o varejo comum sofre, o público ultra-rico continua comprando apartamentos de luxo e utilizando aviação executiva. É uma blindagem macroeconômica que poucos ativos na Bolsa Brasileira possuem. Para ser um verdadeiro caçador, você precisa dominar o gerenciamento de risco. Nunca coloque todo o seu capital em uma única tese, por melhor que ela pareça. A JHSF3 deve ocupar um percentual estratégico na sua carteira. O conceito de margem de segurança é aplicado no preço que você paga em relação ao valor intrínseco de todos os terrenos, prédios, shoppings e participações em hotéis que a empresa possui. Se você somar o valor de mercado de cada ativo da JHSF separadamente, muitas vezes verá que a ação está sendo negociada na bolsa com um desconto significativo em relação ao seu valor real de liquidação. Isso é proteção para o seu patrimônio. Nos próximos trimestres, o foco total deve ser na entrega dos novos projetos e na manutenção da ocupação dos shoppings. Se a vacância continuar baixa e os lançamentos imobiliários forem vendidos com a velocidade habitual, o fluxo de dividendos tende não só a ser mantido, mas a crescer. O investimento em JHSF é um exercício de paciência e de longo prazo. É sobre entender que você está se tornando sócio de um ecossistema que atende às necessidades e desejos da elite econômica. Um público que raramente reduz seu padrão de vida drasticamente. É fundamental acompanhar os relatórios de RI e observar se a empresa continua entregando o crescimento de EBITDA prometido, pois é ele que sustenta a capacidade de pagamento. Lembre-se que o mercado financeiro é cíclico e os momentos de maior pessimismo com o setor imobiliário são, historicamente, os que oferecem os melhores pontos de entrada para quem foca em renda passiva. Mantenha os olhos abertos para a dinâmica da dívida e para a velocidade das obras. O controle de custos em grandes projetos é vital para garantir que o lucro não seja corroído antes de chegar ao seu bolso na forma de dividendos. Chegamos ao ponto onde você precisa decidir como essa peça se encaixa no seu tabuleiro financeiro. A análise detalhada nos mostra uma empresa resiliente, com ativos únicos e uma política de distribuição de lucros agressiva e bem-vinda para o pequeno investidor. A jornada do investidor em dividendos é uma maratona, não um sprint de 100 metros. Cada aporte bem fundamentado é um passo em direção à sua liberdade. Estude os dados, entenda os riscos de capital
e observe como o cenário macroeconômico afeta a percepção de valor do mercado. A JHSF3 é um caso raro de empresa que consegue unir crescimento de capital com uma agenda de pagamentos frequentes. Se este conteúdo ajudou você a clarear sua visão sobre a companhia e como o setor de luxo se comporta, considere compartilhar essa análise com outros investidores que também buscam o caminho da renda mensal. O debate enriquece nosso conhecimento e nos torna caçadores mais precisos. Você está assistindo o Caçador de Dividendos.